Saudações tricolores, esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar que o Fluminense, o nosso tricolor, já foi campeão do mundo em 1952, ok? Muita gente não sabe disso, mas fiquem agora vocês sabendo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e dê um like aí se gostarem, porque realmente o canal necessita, ele se alimenta realmente de likes, de inscrições, não é? Então fica aí o pedido à nação tricolor, ok? Eu estou aqui me baseando neste livro, História do Fluminense, tomo 2, de 1952 até 1968, escrito por Paulo Coelho Neto. Tem aqui a Taça Olímpica na capa, né? E justamente 1952 foi o ano que o Fluminense completou 50 anos de idade. A Copa Rio de 1952, que é o nome desse campeonato mundial que o Fluminense tem de 1952, ela é a segunda edição da Copa Rio. Toda bancada pelo Fluminense é de 1952, toda ela bancada pelo Fluminense, tendo uma série carioca e uma série paulista, que eu já vou dizer os times dessas duas séries. Houve a Copa de 1951, a Copa Rio de 1951, que teve Vasco e Palmeiras e times do exterior, como Juventus da Itália, e o Palmeiras venceu, reclamou, mas parece que é aí um certo conluio para que o Palmeiras, que já é 10 vezes campeão brasileiro, não seja decretado campeão mundial. Eu digo aqui sempre que há certas coisas muito esquisitas no futebol, né? A prevalência de certos benefícios para alguns clubes em detrimento dos outros, como por exemplo ser construído aí com dinheiro público estádios aí, né? Pelos quais o presidente torce, né? Mas vamos lá. O fato é que o que importa agora é que a segunda edição, importa dizer, é que a primeira edição foi vencida aí pelo Palmeiras e que não existia nem torneio intercontinental na época. E também isso aqui, essa Copa Rio, não é um simples mundial interclubes. Como, por exemplo, eu no vídeo anterior estava conversando com o meu cunhado tricolor, que é 12 anos mais velho do que eu, então viu coisas, né, de mais de perto que eu não vi. Eu vi pouco a máquina jogar, não vi o time de 70, e o time de 70, por exemplo, encantou ele. Então, quer dizer, esse tipo de coisa é que as pessoas têm que compreender, porque o Fluminense ele faz a segunda edição da Copa Rio, em 1952, e sagra-se campeão, tornando-se tão campeão do mundo quanto o Palmeiras. O que eu queria dizer que eu disse no vídeo anterior? Em 1976 teve o tirateima entre os dois melhores times do mundo, Fluminense de Rivelino e Bayern de Munique de Beckenbauer, Sepp Maier e Gerd Müller. Gerd Müller, que até 2002, ano do Penta, era o maior artilheiro das Copas. Ali ele foi superado pelo Ronaldo Fenômeno. Então, aquilo era um tirateima. E o Bayern de Munique, ele não disputou o Mundial Interclubes de 75, que era Mundial Interclubes. Jogava um time contra outro. Porque ele não gostava de sair, não gostava de viajar. E em 76, em 75 nem teve, porque sabiam que ele não ia. Em 76 ele não foi ao Atlético de Madrid, parece que ganhou do Cruzeiro, se não me falha a memória. Então, quer dizer, quer dizer, transformam esse Mundial Interclubes Copa Toyota, né? Chega o Blatter, e depois, acho que em 2017 se oficializou,
E o Fluminense, que estava pleiteando que a FIFA reconhecesse esse Mundial de 1952, não conseguiu o reconhecimento, porque o Palmeiras, que teve muitas pessoas falecidas que morreram se achando campeões do mundo por dois motivos. Primeiro, porque quem viveu a época viu que era um campeonato mundial. Segundo, que houve o reconhecimento da FIFA, depois a desgraçada da FIFA voltou atrás. Por exemplo, Jair Rosa Pinto morreu achando que foi. Né? Jair Rosa Pinto, que morava aqui na Tijuca, ali na Praça Sans Penha, tem a esquina que ele ficava, foi batizada a esquina Jair Rosa Pinto. Né? Dizem que é Jair da Rosa Pinto, mas que não tem esse da Rosa Pinto, Jair Rosa Pinto. Então, quer dizer, quem viveu a época, né? E eu espero que neste vídeo aqui apareça não só a foto do Fluminense, né? Com Castilho, Píndaro, Pinheiro, Orlando Pingo de Ouro, Tele Santana, Didi, entre outros, mas que também apareça o recorte de jornal falando Fluminense campeão do mundo. Então, quer dizer, quando a FIFA voltou atrás e não deu o título ao Palmeiras, o título mundial, o Fluminense, que estava esperando já para entrar, né, com um pedido na esteira do Palmeiras, negaram ao Palmeiras. Então o Fluminense, eu acho que acabou desistindo desse processo aí. Mas o que acontece é que quem viveu a época, quem disputou, quem participou dessas Copas, aquilo na época, em 51 e 52, era tratado realmente como campeonato mundial, e os jornais diziam que a Copa Rio fazia sombra à Copa do Mundo, porque não tinha outra competição, não tinha Libertadores, não tinha Mundial Interclubes. E no ano 2000 a FIFA fez um Mundial Interclubes verdadeiro, um campeonato mundial, não é? Com vários clubes. Não foi Mundial Interclubes. Se você quiser zoar flamenguista, você diz que o que eles têm é Copa Toyota ou então Mundial Interclubes, entre dois clubes. E assim também, então, o Fluminense não ganhou do Bayern de Munique, então em 76, no tiratema que os dois resolveram fazer, né, para ver quem era o melhor do mundo, e o Fluminense ganhou. Agora, fora isso, ainda tem a Copa Rio de 1952, que era para ter sido realizada em 1953, mas o Fluminense resolveu bancar tudo, porque em 52 o Fluminense fez 50 anos e fez questão, então, de antecipar em um ano a realização desse campeonato mundial, né, que fazia sombra à Copa do Mundo. Especialmente a de 52 teve um sabor especial, porque o Brasil havia sido derrotado em 50 para o Uruguai, né, todo mundo sabe disso, e o Peñarol veio jogar, né, e o Peñarol jogou aqui contra o Fluminense na série Carioca, e o Fluminense derrotou o Peñarol por 3-0, dando show de bola, né? E aí, depois... Bom, vou falar para vocês como é que foi o esquema aqui da Copa Rio. Foi o seguinte, né? O Fluminense começou jogando contra o Sporting, tá? De Lisboa, o resultado foi 0-0. Depois pegou o Grasshopper da Suíça, 1-0 Fluminense. Aí jogou contra o Peñarol do Uruguai, que tinha sete jogadores que venceram a Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil. Então foi uma espécie de revanche brasileira essa Copa Rio, e essa vitória do Fluminense com um público de aproximadamente 75 mil pessoas no Maracanã. Então o Fluminense meteu 3-0 no Peñarol, e aí depois jogou duas vezes com a Áustria, Viena. A primeira venceu de 1-0 e a segunda de 5-2. O que acontece é que aí foram as semifinais. Foram as semifinais, e as semifinais foram Fluminense e o Fluminense e Áustria Viena já, né? E Corinthians
e Peñarol. Corinthians e Peñarol. E o que acontece? Houve o primeiro jogo, por incrível que pareça, lá a pancadaria é que comeu solta, e o Peñarol foi embora, abandonou a Copa Rio, não disputou porque a semifinal tinha 2 jogos. O Peñarol não quis realizar o jogo de volta. Isso lá em São Paulo, com o Fluminense bancando tudo. Em função da violência, né? Houve jogadores com fratura, etc. e tal. A comitiva do Peñarol foi atacada também, então o Peñarol resolveu ir embora, abandonou, não realizou o segundo jogo, perdeu por WO. E mesmo assim o Fluminense, com a sua fidalguia, resolveu pagar todas as despesas do Peñarol, que estava mais ou menos previsto que se algum clube desistisse, ele que arcasse com as consequências, né, com as despesas. Mas o Fluminense, em função da confusão, pagou todas as despesas do Peñarol, que ficou muito agradecido com a fidalguia e pasmo com a fidalguia do Fluminense, obviamente, né? Fidalguia que em alguns momentos atrapalha o Fluminense, mas em outros é isso aí. Bom, o que acontece? A série carioca da Copa Rio de 1952 era Fluminense, Peñarol, Sporting, né, de Portugal, e o Grasshopper da Suíça. Assim, só timaço, tá? As pessoas gostam de zoar, de sacanear, mas só tinha timaço, isso aqui era só timaço, tá? E a série paulista, realizada obviamente lá em São Paulo, toda bancada pelo Fluminense, em função do Fluminense antecipar em 1 ano, era o Corinthians, Libertad do Paraguai, era só campeão ou então quem estava em primeiro lugar. Áustria, Viena, da Áustria, obviamente, e um time da Alemanha, Saarbrücken, não sei realmente pronunciar. O detalhe é o seguinte, entre a Alemanha e a Áustria na época, a Áustria é que era a dona da bola, ok? Esse time da Áustria aqui era um timaço. As duas maiores seleções, os maiores times na época, no início dos anos 50, eram a Hungria e os times húngaros, e a seleção da Áustria e os times austríacos. Em 54 é que a Alemanha, ao vencer a Copa, é que começou a colocar as manguinhas de fora. Mas a Áustria, por muito tempo, ainda ficou ali no caminho da Alemanha, né? E foi desaparecendo, assim como a Hungria, ok? Mas assim, esse Áustria e Viena era um timaço, tá? Então as pessoas ficam zoando, cadê os times da Argentina? A Argentina, na época, não se relacionava. A associação, a AFA, não se relacionava com a CBD, né? Era mais fácil trazer um time do Uruguai do que da Argentina. E trouxe logo o Peñarol, que era a base da seleção do Uruguai. E aí o que acontece, né, que realmente o Fluminense fez os 2 jogos com o Áustria e Viena, que participou da Série Paulista, na semifinal. O primeiro foi 1-0, o segundo meteu-lhe uma enfiada de 5-2. E na final aqui no Maracanã, né, contra o Corinthians, na primeira o Fluminense meteu 2-0 no Corinthians, e no segundo jogo houve um empate em 2-2 e o Fluminense sagrou-se campeão do mundo de 1952, ok? Estamos entendidos? Artilheiros da competição, Marinho e Orlando Pingo de Ouro, cada um fez 5 gols. Didi, da Folha Seca, ele mesmo, Didi não jogou no Botafogo só não, tá? Começou no Madureira, foi pro Fluminense ser campeão do mundo do Fluminense, campeão em 51, famoso time, campeão em 52 disso aqui, da Copa Rio, campeão do mundo. Didi meteu 2 gols nessa competição, Tele marcou 1 gol e Quincas marcou 1 gol. O técnico era o grande Zezé Moreira e o Fluminense jogava começava o time do Fluminense com a Santíssima Trindade, né? Que o meu pai, por exemplo, gostava de ver cantarolando pela casa. Castilho, Píndaro e Pinheiro, né? Castilho, Píndaro e Pinheiro, Jair Santana, Edson e Bigode, Tele, Didi, Orlando Pingo de Ouro e Quincas, né? Tele, Didi, Marinho, Orlando Pingo de Ouro,
Telede de Marinho, Orlando Pingo de Ouro e Quincas. Então, esse era o timaço do Fluminense, campeão do mundo, sim senhor, em 1952, ok? Quer os adversários e inimigos queiram, quer não, Fluminense já foi, Fluminense tem na bagagem título mundial, título intercontinental, que é essa Copa Rio de 1952. Estamos conversados? Estamos conversados, nação tricolor? Dá o like aí, divulga esse vídeo, valeu? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.